Sejam muito bem-vindos ao Instituto Luz de Ju. Nesse canal você sempre vai encontrar conteúdo sobre autoconhecimento, espiritualidade na prática, tudo com foco em evolução consciencial e aprendizados que ajudem a humanidade a evoluir. Eu estou aqui na Tailândia, na província de Chiang Rai, e fui conhecer o templo Wat Rong Khun, que é um templo todo branco, ligado ao budismo. E lá nesse templo, dentro do templo a gente não pode filmar. Só que lá tem várias imagens, assim, de coisas que acontecem agora, de projeções que podem acontecer, guerras, ataques terrestres, né? E quando eu estava dentro do templo, me veio muito essa confirmação de algumas canalizações que eu já estava trazendo há alguns dias atrás sobre esse contato, né, de energias, de consciências extraterrestres fora do planeta que estão atuando e que vão atuar cada vez mais aqui no nosso plano. Só que quando eu estava lá, parecia que a informação ainda não era a informação correta, que a informação que estava sendo teoricamente entendida não era a informação mais divina. E quando eu saí do templo, assim, de dentro, quando eu fui pra parte de fora do Neida, tem a imagem de um ET lá segurando um rádio. E assim, ele tá bem desconectado com tudo que tem lá, assim, não tinha uma estrutura com essas imagens. Eu achei bem aleatório ele tá ali, aquela representação naquele lugar com um rádio, assim. E eu senti como se sim, né, como eles me trouxeram e na canalização quando eu subi lá a montanha do templo em Krabi, Tiger Caverna, né, Templo do Tigre, alguma coisa assim. Que eles me falaram que essas consciências estão trabalhando unidas com essa espiritualidade que se manifesta aqui na Terra. Por quê? Porque a espiritualidade tem um grande poder de trazer consciência para a humanidade. Então é como se eles estivessem nessa missão juntos, né? Isso faz com que faça sentido aquela representação daquele ET tá ali, né? Como se realmente fosse dizendo assim, olha, nós estamos trabalhando unidos. Depois que eu saí desse templo, eu tava indo para o templo que era do Buda gigante. Nesse percurso, eu já percebi que quando eu tô em momento de transição, assim, parece que começa a vir muito mais outras informações. E aí eu até mandei aqui para uma pessoa relatando que eu tinha acessado, e foi até bom ter anotado porque provavelmente eu ia esquecer, né? Porque geralmente se eu não gravar na hora que a informação vem, geralmente essa informação ela vai se dispersando e quando eu tento passar ela de novo ela não tem a mesma intensidade, o nível de detalhe que eu acesso na hora. Os ETs que vão atacar a Terra não são extraterrestres. São protótipos criados pelo ser humano em forma de extraterrestre para atacar interesses de poderes no mundo. Isso fará com que eles não sejam identificados pelos que estão sendo atacados. Assim, eles ficarão mascarados e tentarão ganhar uma guerra sem se declarar inimigos. Por isso, estão estudando a criação desses protótipos usando inteligência que já foram aprisionadas de outros seres que foram capturados. Esses seres vieram em missão de auxílio da evolução. Então, o que é essa mensagem que eles trouxeram? Que essa imagem, né, que às vezes a gente vê nos filmes, em pinturas, que as pessoas acessam, né, desses extraterrestres atacando a Terra, que é o que cria essa certa repulsa, esse certo medo, esse certo terrorismo. Essa imagem que o inconsciente coletivo ele acessa e que muitas vezes foi implementada, na verdade não são essas consciências de fora que vêm nos atacar, são os próprios humanos que se disfarçam dessas consciências com esse estereótipo
para atacar inimigos com interesses terrenos. Então, por exemplo, grandes países, grandes poderosos querem declarar guerra entre si, mas a guerra ela sempre destrói os dois lados. Por quê? Porque você ataca e você é atacado. Quando você pega um representante que é de fora, que tá atacando, você fica ileso, ou pelo menos o seu país fica ileso. E também eu vi muito esse desejo de fazer com que outros países, outros grupos comprem essa guerra. Sabe quando você vê alguém sendo atacado e você pega aquele senso de tentar ajudar? É porque assim, nós humanos, a gente somos unidos, mas nem tão unidos, né? Mas quando a gente entende que nós temos um inimigo em comum, a tendência é que todos nós nos unimos contra esse inimigo comum. Ou seja, enquanto esses poderosos manipulam essa guerra extraterrestre, mas que na verdade está sendo conduzida para eles, esses outros que lutam, eles vão estar sendo também destruídos. E de alguma forma, esses países, né, esse país especificamente, que eles me trouxeram a informação, mas eu prefiro não falar que país é esse, mas vocês vão sentir, ele vai ficar meio que ileso, porque os outros vão entrar em guerra, ele vai apoiar essa guerra, só que são protótipos deles mesmos. E quando essas pessoas se movimentam para essa guerra, elas vão perdendo recursos, elas vão destruindo o seu próprio povo, e cada vez mais esse núcleo de poder vai criando uma narrativa de que o mundo precisa deles. Porque é como se eles estivessem programando isso há muito tempo e eles tivessem uma base, sabe? Porque mesmo que eles sofram alguns ataques, esses ataques não destroem a potência deles. Então, na verdade, é uma grande manipulação em prol do poder. Porque essas consciências que estão cada vez mais presentes aqui na Terra, cada vez mais presentes junto com essa egrégora espiritual que rege a Terra, eles não vêm com o intuito de atacar. Eles vêm com o intuito de trazer consciências e tecnologias para ampliar a evolução da Terra, porque nós fazemos parte da consciência deles. E para eles seguirem em direção à totalidade, que é se fundir com um todo, nós precisamos caminhar junto com isso. Só que existem essas consciências terrenas ainda muito ligados à individualidade, ao ego, à ganância, que têm interesses muito individuais e que são contra isso. Então, eles já aprisionaram alguma dessas consciências aqui na Terra, eles já estão estudando isso há muito tempo, eles já existem protótipos criados e aos poucos eles vão começar a manifestar isso no mundo. Então, o que eu entendi é que essas manifestações que vão começar a ser faladas pela grande massa, trazendo essa informação para o mundo, não é de fato a manifestação dessas consciências. É sim esses grandes poderosos colocando essas manifestações manipuladas da forma como é interessante para eles, por benefício deles. Assim, eles, através do medo, através deles serem os detentores do saber, do entender dessas consciências, é como se o mundo inteiro fosse depender deles para entender sobre isso, né? Mas, na verdade, o que eles me trazem é que essas consciências, elas já estão sendo manifestadas, já estão sendo vivenciadas aqui na Terra por vários núcleos em vários lugares do mundo
e de uma forma bem sutil, como por exemplo eles me trazem isso que está acontecendo comigo, recebendo essas informações, isso já é a manifestação deles aqui, isso já é o propósito deles aqui. Eles usam um medianeiro para trazer as informações, para propagar essas informações e através dessa propagação levar consciência, expansão e evolução através do saber deles. Isso que vai acontecer a nível mais de massa não é liderado por eles. Isso é os poderosos pegando esse saber e manipulando a favor deles. Porque eles entenderam que eles não conseguem e não vão conseguir parar esse movimento. Então, é assim, já que eu não posso ir contra eles, eu utilizo eles. Eu vou junto com eles, mas distorcendo, sabe? Então, a humanidade vai ter que ficar muito, muito, muito atenta para não cair nesse enredo, porque o instrumento que eles vão utilizar para dominar e manipular é sim pelo medo, é sim por essa busca de sentir que precisamos ser protegidos de um ataque externo e que por isso que a gente precisa se unir, por isso que a gente precisa está à mercê dessas forças, porque eles mostram para mim assim que esse movimento ele já tá bem grande na Terra, então provavelmente deve ter muita gente já falando disso, não de hoje, só que isso tá despertando poucas pessoas ainda, porque a grande massa tá tão manipulada que ela não consegue ainda acessar esses micro portais, ela só escuta aquilo que a grande massa fala, que é o que já é manipulado. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. A Terra vai ficar com medo e será liderada a lutar contra um inimigo fake, enquanto eles conseguem poder sobre várias coisas. Isso acontece porque os outros países vão se desestruturar, pois não estão preparados para isso. Assim é como se um grupo passasse a ter o poder do mundo. Porém, essas consciências estão sendo trazidas para serem espalhadas e desmascarar tudo antes que isso tome força. Mesmo assim, eles são perigosos, por isso é preciso ter cuidado. Então, esses detentores do poder, eles que estão nesse movimento, eles têm muitos poderes aqui na Terra, eles têm muito dinheiro, eles têm muita tecnologia, eles têm muito acesso a grandes coisas, então eles acabam sendo perigosos. E eu sinto que essas consciências, eles têm até um certo cuidado com quem está acessando essas informações. Porque quando eu estava acessando essa informação, eu até pensei assim, meu Deus, eu não quero mexer com essas forças aí. Imagine, trazer um inimigo físico, né? Um homem cheio de poder contra você, que tem possibilidade de bomba, de armas, de te prender, de te matar. E eu falei, gente, eu não quero isso, não quero comprar uma briga que... Olha o meu tamanhozinho, né? Eu até, na hora, trouxe essa consciência pra eles, assim, que é muito inseguro pra gente, porque a gente entende que tá sendo guiado pela espiritualidade, que essas informações são verídicas, estão vindo de uma fonte segura, mas quem protege a gente, sabe? Sim, eles têm poder de proteção, eles protegem a gente, mas... Sabe, nesse nível terreno, assim mesmo? Tipo, eu não tenho um reduto aqui pra me proteger de uma bomba, por exemplo. Mas é como se eles mostrassem que eles estão tendo cuidado com isso, sabe? Por isso que os movimentos estão sendo espalhados por vários cantos do mundo. Pessoas não tão famosas, pessoas sem muita voz, exatamente para não despertar um alarde muito grande desses grandes poderosos, sabe? Então, eles estão fazendo com muita inteligência esses movimentos sutis, despertando pequenas massas para que
não existe esse confronto, sabe? A ideia deles não é que essas consciências que estão sendo trazidas criem um confronto com essas outras consciências que querem o poder do mundo, mas para que quando essas consciências que querem o poder do mundo começarem a disseminar esses fakes, né, essas mentiras, essas doutrinações, que elas não manipulem a nossa mente, não manipulem o nosso comportamento, as nossas crenças, que essas consciências já vão ter chegado na gente, né? Então, assim, se eu vejo hoje saindo, tipo, na mídia assim, uma nave espacial atacou, eu não vou acreditar que são as consciências extraterrestres, entende? Eu vou entender que é alguma força humana tá usando essa tecnologia para ter algum poder. E aí a gente tem esse poder também, gente, porque eu sempre acredito que a gente tem que não pode ter uma fé cega em tudo e a gente tem que buscar fontes e confirmações, né? Então, por exemplo, se sai uma notícia dessa, sei lá, uma nave espacial atacou o Brasil, vamos colocar isso. Tipo, será, mas por que qual nave espacial atacaria o Brasil? E aí eu vou pesquisar. Quais são os poderes que o Brasil tem? Quem gostaria de ter o poder sobre esses poderes? Essa riqueza do Brasil interessa a quem? Entende isso? Porque quando a gente começa a ter essa consciência, a gente pode buscar. E aí é como se eles trouxessem que esse vai ser o nosso respaldo, sabe? Da gente começar a ver por trás do que é falado, do que é mostrado. Porque essas consciências que estão entrando em contato com a Terra, que já estão sendo manifestadas na Terra,